Pois é, e a gente está contando aqui para vocês que expirou hoje um tratado, né, que limitava justamente o arsenal dessas duas maiores potências nucleares do mundo. Por que, né, que o chefe da ONU disse isso? Porque esse acordo expirou, está sem vigência, e agora Donald Trump exige, para renovar o acordo, que a China participe e que eles façam um novo acordo atualizado com novos pontos. Mas vamos chamar quem entende do assunto, a nossa editora de internacional, Mariana Catassi, explica para a gente quais as garantias que estão expirando hoje, ou seja, o mundo não está mais sob quais garantias nucleares. Boa tarde para você, seja bem-vinda ao 360. Boa tarde, Débora, para todos que nos acompanham aqui no 360. Débora, como você disse, o mundo hoje perde algumas garantias que estavam previstas nesse acordo START. E a gente traz aqui uma tela para mostrar exatamente o que dizia esse tratado entre os Estados Unidos e a Rússia. O tratado limitava o número de ogivas nucleares estratégicas a 1.550. As ogivas são a parte dos explosivos, das bombas que de fato são detonadas em um ataque. E as ogivas nucleares estratégicas são aquelas capazes de percorrer longas distâncias e causar também muita destruição. Então, esse número de 1.550 era um número pensado para que, se a Rússia resolvesse atacar os Estados Unidos ou os Estados Unidos resolvessem atacar a Rússia, a parte atacada não fosse totalmente destruída e tivesse a opção de contra-atacar. Esse é um princípio que nas relações internacionais é conhecido como destruição mútua assegurada e garante que um lado não decida atacar com medo de uma retaliação. Então, esse número foi pensado justamente para permitir um contra-ataque e, assim, dissuadir o ataque inicial. Outra coisa que esse tratado também limitava era os mecanismos, os equipamentos utilizados para lançar essas ogivas nucleares. Então, os mísseis balísticos intercontinentais, que são aqueles que atravessam o oceano e conseguem atingir, por exemplo, da Rússia até os Estados Unidos, os mísseis de submarino, que são super difíceis de serem detectados, e os bombardeiros, os aviões que carregam essas ogivas nucleares. E esse acordo limitava, então, a 700 lançadores. Agora, Donald Trump exige que a China participe para renovar esse acordo, para elaborar um novo acordo, porque diz que a China está desenvolvendo armamento nuclear e que não faria sentido limitar o arsenal americano em um acordo que não incluísse a China. Para isso, Débora, para explicar esse cenário mundial, eu preparei aqui uma segunda tela que mostra exatamente qual é o ranking do arsenal nuclear entre os países. Só a Rússia e os Estados Unidos têm mais de 5.000 ogivas ativas. E esse número inclui as ogivas que são estratégicas, que aquelas que têm um grande potencial de destruição, mas também as ogivas táticas, que são um pouco menores e que causam menos destruição. E juntos, eles somam 90% da capacidade nuclear global. Mas a China está logo ali em seguida e tem desenvolvido o seu arsenal nuclear de uma maneira que os Estados Unidos consideram uma ameaça e, por isso, exigem que a China participe de qualquer negociação para um eventual novo acordo nuclear. Mas Pequim já mostrou que não está aberta a negociar, disse que não vai participar de nenhuma conversa trilateral para tentar chegar a um acordo nuclear. A gente nota também que esse grupo de países no canto esquerdo da tela são os 5 países com assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. São aqueles que já tinham armamento nuclear quando foi assinado o Tratado de Não Proliferação Nuclear. É um tratado que inclui mais de 100 países ao redor do mundo, inclusive o Brasil, mas também há outros países, aí à direita da tela, que são os países que não são signatários ou que deixaram esse tratado. É o caso da Índia, do Paquistão, Israel e Coreia do Norte. E é importante a gente ressaltar, Débora, que Israel não admite publicamente ter um arsenal nuclear, mas o que os especialistas dizem é que eles podem chegar aí até cerca de 90 ogivas, sejam ativas ou em reserva, em capacidade nuclear. E é claro, ao Irã também, que se aproximava cada vez mais de conseguir bombas nucleares, mas que teve seu arsenal fortemente prejudicado pelos ataques de Estados Unidos e Israel no ano passado, Débora. Muito obrigada, Mari Catassi, conosco aqui no 360. Você sabe, você é sempre muito bem-vinda e necessária aqui no nosso jornal. Bom trabalho para você. Obrigada, Débora.